João 5, amados. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. A partir do versículo 19. João 5, 19. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 19. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Os irmãos acharam aí? Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 19. Diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O que o Pai ama ao Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja nosso Senhor. Amados irmãos, lemos todo um contexto de João 5,39. Examinai a Escritura, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim mesmo testificam. Então a gente leu aqui o contexto de João 5,39, a gente sempre está falando, né, desse versículo aqui, e do dever da gente estar sempre lendo a palavra de Deus, sempre examinando. Mas nesse contexto, amado, Jesus ele era perseguido pelos judeus, né, aqueles sacerdotes, escribas e fariseus e saduceus, porque ele fez muitos sinais e maravilhas, e ele se comparou, nesse contexto aqui, ele estava se comparando ser igual ao Pai, ou seja, o unigênito sendo igual a Deus, sendo Deus. E Jesus ali, ele estava falando, né, que aquele que não honra o Filho, aquele que não honra Jesus, não honra o Pai. Que o Pai, ele deu o poder ao Filho para julgar.
E ele está querendo dizer também que tudo aquilo testificava de Cristo, do Filho. A gente vai ler aqui todo um contexto. Por que Jesus ele fazia aqueles sinais? Por que Jesus tudo que ele fazia ali era cumprimento daquilo que estava escrito acerca dele. Todas aquelas alegorias, né, do Antigo Testamento, todos aqueles profetas, tudo que a Escritura diz apontava para Cristo ali. Mas esses homens eles não viam isso, aqueles judeus, né? E quando ele fala assim, examinai as Escrituras, ou seja, lê lá na Torá, lê lá nos profetas maiores, nos profetas menores, que vocês vão ver que eles testificam de mim. Inclusive, Jesus ele não falava de si mesmo. Você vê que antes de Jesus começar o ministério dele ali, se cumpre uma profecia acerca daquele, voz que clama do deserto, preparai o caminho para o seu Senhor, seu Salvador. Quem era esse? De que as Escrituras citavam? Era João Batista. Então, João Batista aqui é citado por Jesus, que ele mesmo testificava. Só que as obras que Jesus fazia eram, né, infinitamente muito maior. O João Batista era apenas amigo do noivo. E João Batista apenas preparou o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, são delas mesmo que testificam, ou seja, eles até liam a Escritura, né? Mas eles não entendiam ainda a revelação, o cumprimento da Escritura em Cristo Jesus. Por exemplo, se vocês lessem o que estava escrito ali, se vocês examinassem, você ia ver que tudo que a palavra fala ali, a palavra de Deus, os profetas, eles falaram sobre mim. Mas vocês não crê. Vocês não crê no que está escrito ali. E interessante que tem essa palavra aqui, examinar. O que é examinar, amado? Ele é diferente de ler. Examinar. Por quê? Quando você lê, você compra um jornal. Não sei nem se vende, não. Alguém compra jornal hoje, né? Papel. Mas você lê um jornal. Apareceu uma revista. Você lê uma revista. Você lê uma publicação, alguma coisa. Mas logo aquilo ali desaparece da tua mente, né? A Escritura não. A Escritura ela foi feita para a gente ler e meditar nela de dia e de noite. E ela nos renova cada dia ali. Então, examinar é você, por exemplo, na área da saúde, o médico, antes dele fechar um diagnóstico, ele faz, o médico de verdade, né? Ele faz uma bateria de exame. Ele vai investigar, né? É um processo de investigação, então ele vai investigar se tem ali alguma coisa hereditária, né? Se o pai, se o avô teve aquela enfermidade, aquela coisa toda, exame de sangue, exame de urina e um monte de coisa ali, uma bateria de exame. Então ele vai investigar, ele vai ler, por mais que o médico ele tenha se formado ali, são muitos protocolos, amado. Então ele tem ali as publicações dele mais atualizadas acerca daquela enfermidade, então ele vai examinar. Às vezes ele leva, às vezes 1-2 semanas para dar um diagnóstico, e sozinho ele não consegue, sabia? Tem que formar uma equipe médica ali para poder traçar um diagnóstico, e ó, é isso aqui que você tem, e você tem que fazer isso, isso e isso aqui. Então, assim é a Escritura. Para a gente ter um diagnóstico, a gente precisa examinar texto dentro do contexto, um pouco ali, orar, buscar. Porque se a gente não fizer isso, a gente pode ter um diagnóstico errado. O que é diagnóstico errado? Heresia. E é muito perigoso isso. Muitos hoje não se preocupam mais com isso, né? É lógico, nós somos falhos ali. Existem pontos difíceis na Bíblia, pontos ali que são difíceis de interpretar. Mas sozinho você não consegue. Agora, existem os critérios passo a passo para você poder compreender a Escritura. E é mais ou menos isso que a gente vai, né, aprender aqui, né? Tentar, né? Então, examinar a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vê que o judeu, amado, existe um povo, assim, falando no sentido lógico, né? A melhor pessoa, assim, um grupo para poder interpretar, estou falando entre aspas, tá? É o judeu. Por quê? Ele conhece a cultura e conhece o hebraico. Qual o erro do judeu? É que ele não aceita Jesus. Então ele não vê Jesus. Então não adianta ele ler aquilo ali, saber tudo aquilo ali, se ele não conhece Jesus. Qual é a diferença do cristão? Hoje, quem tem a interpretação verdadeira é o cristão. Por quê? Porque nós vemos Jesus. Quando você lê de Gênesis, Apocalipse, tudo aponta para quem?
para Cristo. E você vê que no decorrer da história, ali desde a criação da igreja ali, Paulo ele entra em debate. Ele entra ali em debate justamente com aqueles judeus ali, aqueles filósofos. Quando você vê lá em Atos 17, ali, quando ele está ali quando ele entra no Aerópago ali, né? Ele vê que ele fica ali debatendo ali. Então tem pessoas que blasfemavam. Quando ele fala da ressurreição de Jesus, eles não acreditavam ali. Então, louvado seja o nome do Senhor, que poucos ali ouviram, mas pelo menos alguém ouviu ali, se converteram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, para a gente precisar entender o que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia? Bíblia é biblios ou biblion, dá no grego, que significa o quê? Biblioteca. Já viu assim? Agora nem sei se a pessoa vai mais em biblioteca, né? Isso aí, eu ainda peguei essa etapa ainda, né? Eu não sei. Mas você vê nessas lives, algumas lives, principalmente de jornalista, já viu? Todo jornalista, ele está como se fosse o escritório da casa dele e um monte de livro atrás. Ontem mesmo eu estava vendo, falei, meu Deus, será que esse homem lê esses livros todos, né? Acho que tinha ali uns 50 mais ou menos. Tu sabia que você carrega uma biblioteca na mão? São 39 mais 27, 66 livros que a gente carrega aqui. Olha como é que Deus é poderoso, né? Foi compilado aqui, ó, tá tudo aqui, são 66 livros que estão aqui para a gente poder ler, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é chamado Bíblia de escritura, de rolo, de palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é conhecida assim, inclusive o livro da vida. Isso é interessante, porque lembra lá de João 5 que a gente leu ali o contexto? Que o Pai não julga, mas dá o poder para o Filho de julgar. Lembra? Vai lá em João 12, eu acho que 48. Abre, acho que é João 12, 48. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos, na verdade, vamos ler todo o contexto aqui, que é até melhor, porque aí você vai ver que ele está mais associado com João 5. Vamos, João 12, 42. João 12, 42, está aí pertinho. Louvado seja Deus. João 12, 42. Diz assim, amado. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Em quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Entendeu, amado? Todo o contexto, vê que tinha pessoas que ainda criam em Jesus, aqueles fariseus ali, aqueles príncipes da sinagoga, só que com medo de perder o cargo, o que eles faziam? Eles voltavam atrás, recuavam. Mas Jesus, ele fala que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Aí ele fala, João 12, 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar. Tu vê que ele não fala que o Pai vai julgar. Ele não vai julgar. Quem vai julgar? É as palavras. Então o Senhor, ele fez questão de ficar tudo registrado, tudo compilado para o dia do juízo. Então no dia do juízo vai ser aberto os livros das obras e o livro da vida. Pula lá para... Deixa eu tentar lembrar agora. João 6,63. João 6,63. Olha só. João 6,63 é o contexto
onde Jesus tinha muitos discípulos, mas Jesus fala acerca das Escrituras que ele era o pão da vida, mas não o pão os vossos pais, né? Ou seja, aquele povo do antigo comeram, lembra? Do maná. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala assim, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, eles conheciam as Escrituras, mas conhecia literalmente as Escrituras, não na forma profética. Quando Jesus fala, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo, aquilo ali soou como um escândalo. Que negócio é esse? Comer da minha carne e do meu sangue, tipo assim, isso é canibalismo agora, né? Que doutrina é essa? Mas não era isso. Então você vê que eles nem esperaram Jesus dar a revelação da palavra. O que eles fizeram? Foram embora. Então ali tinha aqueles 70 discípulos que Jesus tinha em Lucas 9, Lucas 10, né? E mais os 12. Então vamos ver aqui, ó. No João 6, a partir do 60, para a gente ver o contexto. João 6,60, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, tá vendo? Então as palavras que Jesus estava falando, era o quê? Espírito e vida. Essas palavras que Jesus disse, ficou registrada? Os mandamentos, Sermão do Monte, profecia, ficou registrado, amado? Ficou, está aqui. Essas palavras que Jesus disse, ele falou, são Espírito e vida. Esse lugar onde está registrado é chamado Bíblia, livro da vida. Aqui está registrado. Então, no dia do juízo, vai ser julgado tudo aquilo que foi proferido do Senhor, todos os seus mandamentos, toda a sua orientação está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vê que aqueles discípulos começam ali a recuar. Aí Jesus olha para os outros e fala, quereis e vós também retirar-vos? Pedro fala o quê? Mestre, Senhor, Rabi, para onde iremos nós, se só tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Então, para ter vida eterna, precisa crer nas palavras de Jesus, na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, louvado seja o nome do Senhor. A estrutura da Escritura, da Bíblia, ela tem livros históricos, livros poéticos, cartas, vários livros ali. Mas no Antigo Testamento em si, existe ali o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e os profetas maiores e os profetas menores, né? E ali livros proféticos e isso. Mas o Antigo Testamento tem 39 livros, ele é chamado de, resumo dele, é Moisés e os profetas. Lembra que Jesus fala, uma das parábolas de Jesus, lá em Lucas 16, 19, ele fala do rico e do Lázaro, que o rico morreu e Lázaro morreu, e os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão. E o rico, estando em tormento, avistou Abraão, pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponte do seu dedo e me reveste a garganta, porque estou sendo atormentado por essas trevas. Veja que ele chama Abraão de quê? De pai. Como é que ele sabia que Abraão era pai dele? Que ele era judeu. Mas ele estava onde? No inferno. Ou seja, no Hades, na verdade. Ele estava no Hades. E Lázaro estava no seio de Abraão. Filho, lembra que tiveste tudo em tua vida e Lázaro dor e sofrimento. E agora ele está aqui. E você sendo atormentado. Então, pai Abraão, e ele até fala assim, ó, e ainda que alguém queira passar daqui para ir, daí para cá, existe um grande abismo. Pai Abraão, então permita que... Vamos ler lá, irmão. Lucas 16. Olha só. Lucas 16. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Olha só. Vai no Lucas 16, vai lá no versículo 27. Olha só. Olha a resposta que Abraão dá para o rico. Morto, mas com plena consciência lá no Hades, né? E disse ele, Lucas 16, 27.
E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, ou seja, mande Lázaro na casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão agora. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Entendeu? Quando Jesus estava falando aquilo, ainda não tinha sido registrado, fechado o cano do Novo Testamento, mas tinha o Antigo. Então Jesus resume o Antigo Testamento em Moisés e os profetas. Por que Moisés e os profetas? Porque tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, os profetas, Moisés, tudo apontava para quem? Para Jesus, para a salvação. Quando, e agora você usando ali a simbologia bíblica ali, quando ele fala assim: permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a garganta. Amado, a gente pode até fazer essa simulação aqui. Diga, está com sede. Falei: não, Diga, vai lá não que eu vou te refrescar aqui. Aí eu molho aqui agora, aqui, a ponta do meu dedo. Ele não fala para mergulhar todo o dedo, só a ponta do dedo. Diga, vem cá, aí eu vou refrescar a tua garganta. Será que vai refrescar? Sabe o que está querendo dizer, irmão, aquilo ali? É o seguinte: é um tormento, uma sede tão grande, que, sabe, qualquer coisa é um refrigério do inferno. Mas usando a simbologia bíblica, por exemplo, água na Bíblia é o quê? A palavra. Vós já está limpo pela palavra. Quem tem sede, venha beber da água da vida. Enfim, é a palavra. Então, quando o rico, né, ele lá no Hades, sofrimento, atormentado, ele fala que Lázaro refresca a ponta do seu dedo, molha a ponta do seu dedo e me refresca a garganta. Ele está falando assim: se eu tivesse dado crédito, somente um versículozinho, uma palavra, poderia ter me tirado, me livrado desse lugar de tormento. Entendeu, irmão? E é esse que é o perigo da pessoa rejeitar. A fé, Romanos 10:17, ela vem pelo ouvir, vir o quê? Examinais as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. A fé vem pelo ouvir, pela palavra. A palavra? Não. Pela. Pela. Por que a gente fala Porque a gente ouve isso. E quando você ouve por exemplo, quando você ouve algo que está errado, fica na tua memória. Uma repetição, várias vezes, vira uma crença, entendeu? Quando a pessoa, por exemplo, uma mentira contada muitas vezes, vira uma falsa verdade, é uma verdade, acaba virando uma verdade para a pessoa ali. A fé, a gente vai ler o texto lá, ouvir pela palavra, há uma diferença. Porque você está ouvindo aquilo que eu estou falando aqui, a palavra, não está ouvindo? Qual é a diferença se você ouvir pela palavra? Qual é a diferença? É que você vai estar com a tua Bíblia aberta aí, os irmãos aqui do canal, acompanhando se o que eu estou falando aqui está. Só que não é só o versículo que eu vou citar aqui. Não, o irmão falou que o versículo é Romanos 10:17. Não é isso. É que você tem que abrir lá e examinar. Irmão? Tem que ser isso. Tem que ser. Porque aqui, a pessoa que está aqui, trazendo aqui o estudo, ela também, a espada corta por dois lados. Então, se eu estiver errado aqui, o irmão fala que, irmão, você falou errado em nome de Jesus, né? Aí está aqui para aprender junto, certo? Então, pela palavra, a gente vai entender isso, né? Mais para frente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, a primeira vez que a Escritura ela foi registrada, foi escrito, que Deus mandou escrever, está lá, lógico, a gente sabe que teve Êxodo, lembra? Êxodo 20. Só que Êxodo 20 era só 10 mandamentos. Mas existiu vários eventos, vários efeitos, situações que o Senhor manda registrar. Então, Êxodo 20, Moisés, ele sobe e recebe ali os 10 mandamentos em 2 tábuas, apontando para o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha que interessante, né? Apontando
para os mandamentos relacionados a Deus, ao homem a Deus, e os outros mandamentos relacionados do próximo com o próximo. Por isso que Jesus ia falar que toda a lei se resume em quê? Amar a Deus e amar o próximo a ti mesmo. Os judeus que examinavam a Escritura, mas eles não viam Cristo, eles não entendiam isso. Então eles ficavam assim ainda, ali. Então vamos lá, Êxodo 24, 4. Olha só. Êxodo 24, 4. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 24, 4. É bem rápido para os irmãos poderem achar. Amém, amado? Êxodo 24, 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então, aqui você vê aqui um dos primeiros registros, né, ali, sem ser nas tábuas de pedra, da palavra do Senhor, da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, mano. Tá? E só que teve uma vez, ali ele foi todo escrito, só que teve uma vez que, eu até errei aqui, tá, amados? Me perdoa aqui. Êxodo 24, 4, quando ele manda escrever tudo, todas as palavras, todas aquelas coisas ali que viria. Mas a primeira vez que teve o registro foi até antes de Êxodo 20. Vamos lá, Êxodo 17, 10. Êxodo 17, 10. Êxodo 24, 4 é o que o Senhor manda escrever tudo ali. Êxodo 20 fica em 2 tábuas, mas o primeiro registro ali, onde eles escrevem, está em Êxodo 17, 10. Isso aqui é muito importante, é muito interessante. Qual é aqui o contexto? Eles estavam lutando, os israelitas estavam ali como uma luta contra os amalequitas, lembra? Moisés sobe junto com Arão e Ur e ajuda a segurar o braço de Moisés, enquanto Josué estava na peleja lá embaixo. Ele ficou ali até acho que o pôr do sol, entende? Esse é o contexto. Quando acaba a guerra, que o Senhor concede vitória, olha o que acontece. Olha só. Êxodo 17, versículo 13. Êxodo 17, 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então deu vitória ali. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, louvado seja o nome do Senhor. Então esse registro dessa guerra foi registrado aqui, viu, amado? Então o primeiro registro aqui é Êxodo 17, tá? Foi depois dessa vitória que o Senhor deu para o povo de Israel ali, Josué na peleja e tudo, e deu vitória contra os inimigos. Louvado seja o Senhor. Depois, Êxodo 20, os 10 mandamentos, Êxodo 24, 4, quando ele começa a escrever tudo, né? E muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E, amado, olha que interessante. Foi vencido o inimigo, né? O Senhor manda registrar. Para que o Senhor manda registrar? Foi um contexto de uma luta travada em que o Senhor deu vitória. Por quê? Porque Moisés estava fazendo o quê? Ele estava orando. E os dois irmãos, né, ali, eles estavam fazendo o quê? Ajudando a segurar o braço para que não caísse, entendeu? Mas a ajuda estava vindo da onde? Da lateral. Então isso aqui apontando para quê? Para a cruz, para Cristo ali. Quando você vai para o deserto, na tentação do deserto, quem é tentado? Jesus. Quem vem tentar ele? Satanás. Como que Jesus vence Satanás? Está escrito. Entendeu? Jesus usou aquilo que estava escrito para vencer o inimigo. Por isso que em Êxodo 17 o Senhor manda escrever para aviso nosso, para exemplo nosso. Toda vez que você estiver numa batalha, lembra de orar.
Lembra daquilo que está escrito. Lembra de ler a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. Para isso que serve a Escritura, né? E inclusive, né, a Bíblia nos ensina a orar. Por quê? Para você orar, não é de qualquer maneira. Para orar, você não pode usar de vã repetição. Você tem que orar de acordo com a palavra. Tem gente que ora para Deus descer o fogo, mandar a espada. Não adianta. A gente fica repetindo toda hora a mesma coisa. Não adianta. Coisas que não estão de acordo com a sua palavra. Então, a Bíblia nos ensina, tem até modelos, assim, modelo entre aspas, né? Modelos de oração. Daniel, Neemias, Esdras, Ana, Moisés. E o principal deles, Jesus. Ele nos deu, mas não que você vai ficar usando o Pai Nosso. Aí já é um outro estudo, né? O Pai Nosso, ele tem uma... Não é que você vai usar. O Pai Nosso, ele tem uma grande revelação, né? Ou seja, você tem que orar. E quando você vai orar, tem que estar de acordo com a palavra. Um exemplo do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu faço Pai Nosso direto, mas eu não perdoo. Vã repetição. Não está de acordo com a palavra. Deus vai ouvir essa oração no sentido de responder? Não. Entendeu, amados? Então, mais ou menos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele preservou as Escrituras através dos templos. A Escritura física para nós. Por exemplo, Ele ajudou na retomada da reconstrução do templo. Esdras 6, tem um registro lá. Esdras 6, amado, ajudou na reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que estava acontecendo? Tinha saído a ordem para reedificar, né, ali o templo, ali os muros, né, na reconstrução. Só que os samaritanos começaram a disseminar informação. Ó, esse povo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí fizeram fofoca. Aí eles deram intervalo na reconstrução do segundo templo, lá em Jerusalém, tá? E aí o que acontece? Esdras 6 era o rei Dario. E aí o que eles precisavam fazer? Precisava convencer esse rei, porque a ordem tinha que vir de cima, para que retomasse ali a reconstrução do templo. O que eles usaram para convencer o rei? Vamos ver aqui, ó. Então o rei Dario deu ordem, e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados. Aí daqui ele vai dando as medidas. Então o rei Dario, ele não tinha conhecimento da ordem de Ciro. Ciro, ele foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. Sabe quanto tempo antes Ciro tinha sido escolhido? Abre lá Isaías 44, 45. Isaías 44, 45. Olha só, amado. Isaías 44. Vamos pegar o 44, 28, depois a gente lê o 45, né? Porque é contexto aqui, tá? Isaías 44, 28. Ciro, ele já tinha sido escolhido por Deus antes mesmo de Nabucodonosor invadir Jerusalém, tomar tudo, amado. Tudo estava escrito ali, registrado ali por Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, ó. Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro, ou que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo funda-te. Isso aqui foi profetizado por Isaías. Antes de Nabucodonosor invadir, Deus usava Isaías, que era um profeta muito mais velho que Jeremias e que Ezequiel, que ele era novinho, né? Jeremias mais ou menos, Daniel e Ezequiel eram novinhos,
Jeremias era um pouco contemporâneo de Isaías, mas Isaías era o mais antigo ali, tá? Então, aí no 45, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, amado, 150 anos antes de Ciro ser usado por Deus, já tinha uma profecia acerca dele. O que você acha como é que Ciro recebeu isso? Como? Ficou maravilhado. Poxa, já estava escrito isso acerca de mim. Nossa, eu sou ungido. Né? O que é a primeira atitude? Não, dá a ordem. Jerusalém ser edificado. Funda-te lá, o templo, né? O templo ser edificado e Jerusalém, os muros, funda-te, edifica-te. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, 200 anos depois, que o rolo foi achado lá, 200 anos, falar de Jesus, perdão, irmão, de Ciro, 200 anos depois de Ciro foi achado esse rolo na chancelaria, lá na Média, né? Onde está agora Esdras 6, que a gente leu ali. E aí não era Ciro mais, era Dario. E aí Dario faz o quê? Quando vê, poxa, não, realmente tem um memorial aqui, tem um registro aqui, que Ciro mandou dar ordem. Aí já deve ter mostrado tudo para ele, né? Que Deus já tinha separado Ciro. Aí foi retomada a reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor, só para os irmãos poderem entender, tá bom, amado? O rei Josias foi a mesma coisa. Rei Josias está lá, 2 Reis 22:8. 2 Reis 22:8. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis 22:8. Josias, esse rei, louvado seja o nome do Senhor, ele era um rei de Judá. Tinha passado muitos reis, a maioria deles era ruim, mas Josias não, Josias foi um bom rei, sendo que ele deu a ordem para arrumar a casa, para fazer várias coisas, tirar do povo a idolatria, aquela coisa toda. Só que ele fazia isso sem conhecimento dos memoriais, dos escritos, dos ritos mosaicos. Olha o que aconteceu, 22:8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e o leu. Pula para o 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 13. Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Está vendo, amado? Josias rasgou as vestes, porque ele não sabia, então muita coisa estava errada. Então o Senhor estava como? Irado ali. Ele não se achou nem digno de ir até o Senhor. Ele se achou no erro ali, e aí pediu para o sacerdote ir até o Senhor. E ali Deus honrou o ato de Josias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não adianta a gente ter boa intenção de servir ao Senhor só com o coração, amado. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Como eu comprovo isso? Davi manda buscar a arca. Ele teve uma boa intenção de buscar a arca como? Vou aliviar os levitas, né? Carregar esse peso nessa distância toda. Manda um carro de boi. Aí vem no carro de boi. Aí qual é o nome daquele homem lá? Que quando bate num buraco, ele segura a arca. Que também teve a boa intenção. Foi usar? Foi usar? Acho que foi usar. Ele bota. O que acontece, mano? Ele morre. A intenção de Davi foi boa? Foi. A intenção de usar foi boa? Só que o Senhor ele não tem compromisso com nenhum ser humano, ainda que ele chame de segundo coração. Então o Senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então não adianta eu pintar a igreja, trazer ritmo do mundo, usar o altar como palanque. Não adianta ter boa intenção, se a palavra do Senhor condena juntar o santo com o profano. Se a palavra do Senhor fala para fazer o que? Examinar. Jesus ele fala, examinar a escritura, lê lá, que você vai ver quando você lê lá, que ela testifica de mim, vai falar tudo que está escrito ali é acerca de mim.
Em outro momento, em outro contexto, ele fala, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João na ilha de Pátimo. Só um minuto, tá, amados? João na ilha de Pátimo. Falar da Bíblia é muita coisa, né, irmão? Por isso que o tempo aqui, ele não, com certeza não vai... João na ilha de Pátimo. Foi escrito que livro? O último livro da Bíblia, Apocalipse, que significa revelação. Tu até pegar o livro, uma Bíblia em inglês, né? Tá lá, Revelation, né? Revelação que Deus deu, né? Deus deu, né? E foi revelado ali para o seu discípulo, né? E para dar também aos pastores, né? Aos anjos das igrejas, que significa pastor. O que acontece, mano? Apocalipse, ele está escrito num sentido figurativo. Por quê? Por que ali aparece dragão, 7 chifres, a mulher, a grande prostituta, sentada numa besta, vestida de escarlata e aquele negócio todo ali? Por que está escrito daquele jeito? Oi? Codificado. Mas por quê? Lembra lá, João está preso na ilha de Pátimo. Por que João estava preso? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos, certo? Porque eles estavam procurando seguir aquilo que estava registrado, certo, amado? Mas ali foi dada uma grande revelação. Então, qual foi o meio de Deus, que Deus usou para preservar o Apocalipse, o livro do Apocalipse? O Edgar falou aqui, codificar ele. Mas codificar de maneira que... Não, então não dá para entender, está codificado. Como é que eu vou entender o Apocalipse? Não. Ele codificou, mas a senha, a revelação do Apocalipse estaria em todos os outros 65 livros. Entendeu? Tanto é que para você ler, para você entender um livro-chave, para você entender Apocalipse, o único livro que aparece a palavra revelação do Antigo Testamento é qual? Daniel. Os irmãos estão afiados. Daniel é o único livro, e tanto é quando você lê Daniel, vai aparecer lá animais, e aí aos poucos ele vai dando a revelação do Apocalipse. Mas não só está em Daniel, está em Mateus 24, está em Tessalonicenses, está em Gálatas, está em Coríntios 1, 2, Timóteo, Gênesis, Êxodo. Gênesis, amado, acredita que tem revelação do Apocalipse em Gênesis? Tem. Sabe quem fala isso? Em outras palavras, João Batista, que está no Novo Testamento. O Evangelho de João ali, fala ali sobre isso daí. Depois a gente vai chegar lá se der tempo, né? Ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João na ilha de Patmos, então ali foi preservado. E um acontecimento histórico, louvado seja o nome do Senhor, posso dizer assim, em termos bíblicos, no nosso tempo, na nossa geração. Por exemplo, quem já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto? Pergaminhos do Mar Morto. Isso, se eu não me engano, foi na década de 40, né? Eu não sei se foi a partir de 47 ou foi a partir de 41, eu sei que tá ali, dentro da década de 40. O que estava acontecendo ali? Eu não sei se já estava num processo dos próprios judeus ali ocupar a terra deles. Veio a Segunda Guerra Mundial, aí Hitler tentou ali exterminar através do holocausto ali, judaico ali, mas após a guerra, a Inglaterra ajudou ele se deslocar para o local que hoje você conhece como Palestina. Olha só, estou falando de Bíblia aqui, daqui a pouco a gente vai chegar aqui, tá? No Gog e Magog, que está acontecendo agora lá, Palestina. E aí, eles não aceitaram, mas Israel ele conseguiu. Em 1948, 1949, a ONU se reúne ali, e num processo de votação, um país deu o voto que fez a diferença para a criação do Estado judaico. Quem foi esse país? O Brasil, com Oswaldo Aranha. E aí, amado, eu acho que no outro dia, ou 2 dias depois, já vieram vários países árabes ali na peleja contra Israel. Isso foi a Guerra da Independência. Então você deve ver na história aí que houve várias guerras. Então, Guerra de Yom Kippur, né? Guerra da Independência, Guerra dos 6 dias, louvado seja o nome do Senhor. E que Israel quase que extermina quase todos os inimigos que vieram contra ele. Então veio a Arábia Saudita, veio o Egito, veio a Síria, enfim. Até a Rússia estava no meio também.
mas teve que recuar, porque senão Israel ia acabar com tudo, né? Onde tem relatos ali de que anjos do Senhor interviram ali a favor de Israel, né? Homens que não tinham conhecimento técnico de operação de tanque de guerra, de avião. Esses homens, eles entravam dentro desses tanques, desses caças inimigos, né? Entrava e voltava para a área deles, lá para o hangar, né? Para receber. Aí eles começaram, nossa, eles estão voltando com vitória. Quando ele fazia assim para poder receber a aeronave, um monte de bomba ali, ó. Não entendia nada, por quê? Que era um soldado ali, judeu, dentro de um caça do inimigo. Enfim, então, e aí Israel, o que ele fez? Com o passar do tempo, eles foram ganhando território, mas eles nunca aceitaram. E aí teve uma proposta de criar 2 estados. Um estado judeu, que já existe, né? Mas só eles não reconhecem, os árabes não reconhecem, e um estado da Palestina. Qual o grande problema nesse acordo que nunca foi feito? Nunca conseguiram. Porque a capital da Palestina seria Jerusalém. E Israel teria que devolver aqueles territórios que ele conquistou com a vitória nas guerras. Por isso que para o homem é quase impossível ter acordo. E qual o grande problema agora que está acontecendo? A gente está tendo um marco profético muito grande. Por quê? Israel, ele sempre focou no Hezbollah, que é um grupo isolado no Líbano, que ele é financiado pelo Irã. É uma extensão, aonde esse grupo do Hezbollah, ele tem mais poder do que o próprio exército do Líbano, que é muito fraco. E Hezbollah, ele tipo que ele jurou para aquela população do Líbano que eles iam ser o escudo deles, quer preservar, quer fazer isso tudo. Não. Israel mandou um ataque preciso, cirúrgico, onde foi no próprio prédio ali, onde acabou com o líder do Hezbollah. Aí substituíram. O cara não ocupou 2 dias no cargo. 2 dias, de novo, foi lá Israel de novo. E, inclusive, não sei se está confirmado isso, que um general da guarda iraniana também estava lá no dia. Também foi junto. Não sei se tem essa confirmação, mas que esse general estava lá também. Então, eles estão assim. E agora, Ayatollah Khamenei, né, se eu não me engano, lá do Irã, o líder supremo do Irã, está com medo de que ele possa ser o próximo ali. Teve o líder do Hamas também. Então, o que está acontecendo ali, amado? É o cenário de Gog e Magog. Examinar a Escritura, porque vós cuidar ter nela a vida eterna. Como entender a Escritura? Como é que eu vou saber que o tempo que a gente está vivendo é o tempo de Gog e Magog? Tem gente que nem sabe o que significa Gog e Magog. Para você entender, você precisa respeitar o texto, o contexto, um pouco aí. E a história, ela tem que estar em paralelo. Você precisa entender a história. Marcos 13:33, ele fala: olhai, orai e vigiai. Marcos 13:33, olhai, orai e vigiai. Eu sei o que é orar, os irmãos sabem. O que é vigiar? Os irmãos sabem. E olhar? Olha e vê o que está escrito e também o que está acontecendo. Quando você vai para Daniel, por que Daniel, você não tem como entender Apocalipse se você não lê Daniel? Porque Daniel, quando ele tem a revelação do significado da estátua de Nabucodonosor, não era simplesmente uma estátua. A estátua se dividia em 4 partes ou 5 partes. A cabeça era o Império Babilônico, o tronco era o Medo-Persa, as coxas era o Império Grego e as canelas de ferro, o Império Romano. Duas canelas, Roma Oriental e Roma Ocidental, em que com o passar do tempo iria por pé da imagem de Nabucodonosor, da estátua ali, e se dividiria em 10. E se juntaria o ferro com o barro. Aí depois, quando tem só a revelação ali da estátua, não daria para entender, mas quando tem um significado, quando ele pega a história, Daniel ele fala: vive, ó rei, a cabeça é o teu reino, o primeiro, mas depois virá um depois de ti, que será maior, e o duplo império Medo-Persa. Aí veio quando o Ciro e tal, depois virá outro, depois virá outro. E aí você continua lendo a escritura, vai chegar uma hora que ele já não fala mais da estátua de Nabucodonosor, ele vai falar dos animais simbólicos.
Aí entra, agora eu nem lembro direito, mas deve ser o leão, o leopardo com quatro cabeças, né? Asas. Presta atenção que ele tinha asa. O leão também. Depois vem um urso com 3 costelas na boca, tá? E depois vem um animal feroz, pior do que os outros 3. E aí ele vai te dando a revelação ali. Aí depois a Bíblia ela vai focar no animal feroz, lá em Apocalipse. Entendeu, amado? Por isso que levanta aquela besta com 7 chifres e tal. E você vai lendo ali. Resumo da história ali. Já se passou a cabeça, o tronco, a coxa, a canela. A gente está onde? Nos 10 dedos, nesse momento. E é o momento onde a nação vai ser dividida em 10 blocos. Se eu não me engano, já tem 10 blocos. Dividido em 10 blocos econômicos em todo o mundo. Então, quando você alinha tudo isso, você pega, por exemplo, Ezequiel, mano, é muita coisa para falar, mano. Ezequiel, ele foi da época do Império, antes um pouquinho, mas ele começa o ministério na Babilônia, justamente quando tem a revelação. Ezequiel 36, ele vai falar que o Senhor, ele vai trazer de volta o povo para onde ele espalhou, em toda a terra. Ezequiel 37, ele vai falar dos ossos secos, que era a morte daquele povo espiritualmente, mas também, se você for ver, aponta para o holocausto. E Ezequiel 38, o que será que ele fala ali? Gog e Magog. Aí Gog e Magog, você tem que entender que Gog e Magog era para a época onde levantou aquele rei, né, de Gog, né, de Magog, né, Meseque, príncipe de Tubal, aquele pessoal ali todo ali. Foi para aquela época ali, mas você vai ver que depois ele começa a falar, sair daquele contexto ali, daquela época ali, e falar de uma invasão para Israel, de outras nações que ele vai invadir ali. Aí já não é na época de Ezequiel, já para uma época futura. Aí ele aponta para o quê? Para uma terceira guerra que vai ter contra Israel. Mas aí diz que o Senhor intervém. Depois aparece Gog e Magog de novo, Ezequiel 39. Já não é terceira guerra, já é o anticristo invadindo Israel. Depois aparece Gog e Magog de novo. Aonde? Quando Jesus vem reinar, Satanás ele é preso por 1000 anos, certo? No final do milênio, Satanás é solto e sai enganar uma grande quantidade de pessoas, uma multidão como a areia do mar. E eles vêm de toda a proporção da terra até o arraial dos santos, que é o quê? Onde vai estar governando, que é a partir de Israel, de Jerusalém. Aí ele fala assim, Gog e Magog. Então aparece Gog e Magog, ele aparece 4 vezes. Por quê? Foi para a época de Ezequiel, depois terceira guerra, Gog e Magog, depois o anticristo e o falso profeta ali liderando tudo, e depois Satanás enganando a multidão de nações ali. Então, o que significa isso? Que a Bíblia é cíclica. Lembra? Então, o que aconteceu no passado, o Senhor faz voltar a acontecer novamente. Eclesiastes 1:9, anota esses textos. Eclesiastes 1:9, Eclesiastes 3:15, são textos-chave para entender profecia. Eclesiastes 1:9, Eclesiastes 3:15, texto-chave. Texto-chave para entender profecia. Provérbio 1:23, convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e farei entender as minhas palavras. Para tu entender a Bíblia tem que ter o quê? O espírito. Mas para tu ter espírito, você tem que aceitar aquilo que a Bíblia diz. Se arrepende, se converte, a exortação do Senhor. Outro texto-chave, 1 Pedro 1:20, nenhuma profecia de particular interpretação, porque ela não veio de entendimento e pensamento humano, mas ela foi revelada por quem? Pelo Senhor. Agora isso aqui a gente tem que abrir, acho que é 2 Timóteo 3,16, eu acho que é 2ª, primeiro, deixa eu ver aqui, amor. 2 Timóteo, deixa eu ver se é isso, é isso mesmo, 2 Timóteo 3,16, por que isso aqui é importante? Eu fiz questão de abrir, porque tem pessoa que diz assim, não, Antigo Testamento não vale mais para a gente, agora é a graça, não é isso? Quem já ouviu falar isso aí? Mas como? Se a maioria das profecias acerca da segunda vinda de Cristo ainda está no Antigo Testamento. Daniel, Amós, o grande e terrível dia do Senhor, Ageu,
vários profetas ali. Zacarias, sabe o que diz Zacarias, amado? A gente falou aqui sobre Israel, sobre Gog e Magog. Sabia que Zacarias também tem ali texto de Zacarias? Zacarias, eu acho que é 12, que ele fala que o Senhor, ele fará com que Israel seja uma pedra pesada entre as nações. Eu juntarei as nações, todas as nações contra a peleja, contra Israel. Mas, depois disse também que o Senhor interveria. Tem texto em Zacarias que fala que, por acaso, eu rejeitarei Israel? Ele é menina dos meus olhos. Não. O Senhor jamais rejeitaria Israel. Assim como as ordenanças da chuva, do sol, assim será. Se eu proibir essas ordenanças, eu também proibiria Israel. Mas quando essas ordenanças eu nunca vou proibir, fazer cessar, assim também não rejeitarei Israel. Quem confirma isso é Paulo, Romanos 11. Aqui, ó. Zacarias eu posso abrir também para os irmãos ver, mas é para a gente, porque o tempo já está avançando, né? Mas é Romanos 11. Paulo ele fala assim, ó. Por que eu estou abrindo esse texto aqui? Porque você ouve falar assim, tem pessoas que amaldiçoam Israel, cristão. Esse povo tem que ser exterminado. Tem que ser exterminado. Esse povo não tinha que existir, que não reconhece. Não, agora a gente é que é Israel. Não. Eles não foram rejeitados. Eu não posso controlar. É lógico que através da rejeição de Cristo por eles, a salvação chegou até nós. Romanos 11. Tem Bíblia que fala até o subtítulo assim, ó, futuro de Israel. Algumas devem ter isso aí, né? Subtítulo. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Acabou, mano. Só esse texto já lança por terra esse engano aí. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a escritura diz de Elias? Olha Paulo falando, ó, a escritura diz de Elias. Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Está vendo? Deus rejeitou o seu povo? Não. Amado, a igreja, ela não é composta também de judeus convertidos? Eles foram alcançados. Se eles fossem rejeitados, não tinha chance. Para que pregar para judeu? Se for rejeitado. Mas não. Você vê, existe 3 grupos. Existe o ímpio, existe o povo de Israel, judeu, que não reconhece Cristo, e existe a igreja, que é composta de não é grego, não tem romano, não tem judeu, não tem nada disso. Entendeu? São 3 grupos. Então ali, eles vão pagar um preço também porque rejeitaram. Porque o anticristo, veja bem, como a gente foi enxertado, não, isso aí é só para Israel, é só para ele lá. A gente também vai ser perseguido, só de um outro sentido. Entendeu? Eles também vão, mas a gente também. Porque a gente foi enxertado. Então, de uma proporção muito maior. Mas lá também eles vão pagar um preço. Porque Zacarias, eles falam. Quer ver? Eu vou abrir aqui em Zacarias. Aqui em Romanos deu para os irmãos entender, né? Que o Senhor não rejeitou. Se você continuar lendo lá, ele vai falar, porque através da cegueira deles veio a salvação, o gentil. Zacarias 12. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Olha aqui, foi isso mesmo. Vou até ler com o contexto. Zacarias 12, a partir do primeiro versículo. Ó, peso da palavra do Senhor. Zacarias, amado, acho que é o penúltimo, tá? No Antigo Testamento. Só você vai lá no Mateus, volta ali, é o penúltimo. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Quem está falando aqui é o Senhor, né? Através do profeta. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Tu já viu como é que está Jerusalém? Se você for ver, ela é cercada por inimigo.
Israel, ele é cercado por inimigo ali. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Esse cenário já está sendo formado. Por exemplo, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele deu a declaração de Antônio Gutierrez, persona non grata, é isso? Persona non grata. Eu não sei o que significa isso assim exatamente, né? Eu sei que aquilo ali, teve alguns, aquele Erdogan, ele deu fez um discurso. Ele comparou Benjamin Netanyahu como Hitler. Por quê? Ele foi até... O que teoricamente seria a ONU? É para você poder evitar guerra, paz, né, manutenção da... Mas a gente sabe que é falsa paz. Por quê? 1 Tessalonicenses 5,4 ele fala: quando houveres falar de paz e segurança, haverá repetida destruição, e há muitos, como dores daquela que está grávida, né? Dores de parto. Então não adianta, a paz verdadeira vem através de Cristo. Então, só que acontece ali, amado, ele pegou, Erdogan comparou a Benjamin Netanyahu como Hitler. Por quê? Porque Benjamin Netanyahu, ele deu a ordem para o bombardeio antes dele entrar lá na tribuna, e na tribuna para proferir. Erdogan pegou isso, então a ordem partiu de lá, ele estava lá na ONU já ali, entendeu? O que ele fez com isso? Ele está fazendo com que, ele está preparando o cenário, tá? Que todas as nações pelejem contra Israel. Não vai ser agora essa peleja, vai ser mais para frente. O cenário de agora é Gog e Magog. Por quê? Deixa eu falar aqui. Gog e Magog. Os inimigos, eles vinham do extremo norte de Israel. Se você pega ali e traça uma régua até o extremo norte, você vai parar na Rússia, que a capital é Moscou. Se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai ver que ele está falando de Gog e Magog ali. Existe uma divisão já na terra. Existe, chamam de direita e esquerda, né? Mas enfim, existe os aliados de Israel e os aliados do Irã. O que acontece? Qual o marco que está tendo? É que, amado, nunca o Irã fez um ataque direto contra Israel. Sempre os ataques eram indiretos, através desses grupos extremistas ali. E aí, o Irã, quando teve aquele líder dele, né, morto ali, acho que era um comandante, ele deu essa resposta para Israel. O Domo de Ferro entrou em ação. E agora foram o quê? 180 mísseis ali balísticos, né? Mas dizem que foram muito mais, tá? Isso aí que foi oficializado foram 180, mas parece que foram uns 500 ali que mandaram. Israel já falou o quê? Que eles vão pagar. O John Biden falou que... Tem hora que ele fala uma coisa, depois fala outra, porque ele falou que tinha que ser atacado lá o ponto ali petrolífico ali. Aí agora ele voltou atrás, não tem que fazer isso não. Não tem que fazer isso não. Então, muitos especialistas acreditam que vai ser um ataque aéreo, certo? Uma incursão ali, que vai trazer um grande prejuízo. Só que o negócio de Israel, a diferença de Israel e o Irã é o seguinte: o Irã, ele quer que Israel seja exterminado do povo, é o ódio. Israel não. O Netanyahu é com a liderança. Ele fala assim: não, vou te livrar o povo do Irã dessa liderança, dessa influência. Essa que é a diferença. Então, muitos acreditam que vai ser um ataque naquela usina nuclear, porque isso aí é o que o Netanyahu já queria há muito tempo ali, e que vai fazer com que o povo não vai ser afetado assim muito, entendeu? Que eles vão conseguir se manter. Então vai ser um ataque assim, não vai atacar povo, prédio de civil, nada disso no Irã não. Quando acontecer isso, é o que pode ser o estopim da Terceira Guerra. E muitos países estão fazendo apelo. Qual o grande problema? O cenário se formando. Vladimir Putin considera que Talibã não é mais um grupo terrorista e fez aliança com o Talibã. Reino Unido, Estados Unidos, atacou o Iêmen, atacou o grupo, acho que é Houthis, o irmão Luiz aqui, para o Senhor homem de Deus, para você estar aqui comigo. Ele sabe, me corrija, irmão, aquele grupo do Iêmen, acho que é Houthis, né? Houthis, alguma coisa assim. Esse grupo, o que ele faz ali? Ele fica atacando os navios mercantes que passam pelo Mar Vermelho para chegar até o porto de Israel. Eles ficam fazendo isso, essa sem vergonha.
Então eles chegam lá, o navio lá, mercantes ataca ali. O que os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram? Foram lá e bombardearam. Já deu recado. E tem a questão desse grupo ali e tal. O Irã, ele tem acordos diplomáticos, comércio. A China, ela não falou nada. Por quê? Porque o interesse da China é o seguinte, ela está crescendo. Isso não vou ganhar nada, vai só atrasar. Mas qual o grande problema? É que se afetar a rota comercial, ali o Irã é responsável por 20% do comércio global. Se afetar ali o canal de Hormuz, que é um canal que o Irã, há tempos passados, ele ameaçou a fechar aquele canal, a bombardear navios ali para poder ficar ali fundeado e impedir, ou lançar bomba mesmo direto ali. O que você acha que vai acontecer, amado? Entendeu? Então o cenário já está sendo formado. Pode ser que volte novamente que como estava antes, que Israel não ataque, mas eu acredito que seja muito difícil, porque os próprios cientistas já estão falavam antes, que é inevitável. Então, vindo uma terceira guerra, amém, amado, obrigado, vindo uma terceira guerra, vai ter que acontecer o quê? Um acordo de paz. Porque senão, amado, guerra, ninguém ganha com guerra. É só prejuízo. Todo mundo sai do prejuízo. Não tem vencedor numa guerra ali. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer uma pessoa que até então não estava no cenário, não era conhecido. Na Bíblia fala que ele vai ganhar olhos e boca. É o chifre pequeno. Mas como assim, irmão? Chifre ganhando bocas e olhos? Isso que eu falei, examinar a escritura, você tem que ver ele todo o contexto. O chifre na Bíblia é reino, ou rei. Ganhar bocas e olhos, ele vai falar com palavras, o que vai sair da boca dele, amado. Presta atenção aqui. Para tu ganhar uma plateia, é você saber falar, tu falar bem, você sabe, caraca, o fulano falou, né, que aconteceu? Tudo isso. Sabe quem vai dar essa autoridade? Vai permitir? O próprio Deus. Ele vai receber um poder, o anticristo vai receber um poder, que as pessoas vão olhar assim, nossa, esse homem aí, né, é ungido do Senhor, é de Deus, e para piorar ainda vai ter um falso profeta do lado dele, quem pode ser semelhante a ele? Nunca existiu um homem igual a esse. Os judeus, é o Messias, o pessoal da Arábia lá, né, os muçulmanos, nossa, é o Mahdi, ali, vamos fazer ali aqui a reconstrução, então vai ter um acordo para a reconstrução do terceiro templo. E aquele Alcorão, né? Ele ali tem pontos ali que diz que eles, em prol da causa deles, eles podem se infiltrar em outros povos, se fazer como fosse cristão, para depois, se explodir no meio deles. Eles podem fazer falsos acordos de paz. Daniel fala que a última semana profética, o que acontece? De novo, Daniel, Império Babilônico, foi revelado, acho que durante o Império Persa, se não me engano, ou grego, para ele as 70 semanas proféticas. Para você entender a semana profética, você precisa partir da ordem que foi dada para a edificação do quê? Lembra? Lá em 70, tantas semanas, edificação dos muros, edificação do templo, e tantas semanas, resumo da história. Cada dia daquele equivale a um ano profético. Então, 70 semanas proféticas seria 490 anos. Se se cumpriu 69 semanas proféticas até o Messias ungido seria tirado, quantas semanas faltam? Uma semana profética. Se cumpriram 483 para 490, 7 anos. Quando começa isso? A partir da manifestação do anticristo. Por que eu digo que ele vai ter poder ali? Quando você vai lá em 1 Tessalonicenses 2, vou falar para os irmãos, muita coisa que eu estou falando aqui não estava programado não, tá? Principalmente a questão de profecia, né? Era mais a ficar só, mas está dentro da palavra, certo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses 2, acerca da manifestação do anticristo. 1 Tessalonicenses
Deixa eu ver se é isso mesmo, amados. Acho que é a primeira, é isso mesmo. Não, é a primeira? É segunda, né? Isso, é 2 Tessalonicenses 2. O subtítulo, algumas Bíblias têm, né? A vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo, ou seja, a vida vai ser precedida. Primeiro tem que aparecer quem? O anticristo. Aí ele fala: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está vendo? Quando Paulo ele fala como se de nós, ele fala espírito, vosso entendimento, não vos perturbeis. Ele está querendo dizer o seguinte, amado: não vai pelo que o pessoal fica falando, não vai pelo teu coração que você acha. Não é assim, não vai acontecer. Vai pelo aquilo que o Senhor fala. Paulo ele vai falar em outros contextos que aquilo que ele falava era mandamento. Acho que está em Efésios 2, se eu não me engano. Mas vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Entende? Quando ele fala que vem a apostasia, ele está falando no sentido da igreja, no sentido espiritual da igreja, tá? Como que a igreja estaria? Como que a igreja está hoje? Será que há 30 anos atrás, pega como é que era a igreja, os tempos em si, e hoje? Então uma grande apostasia. Israel, ele é o relógio de Deus. Era o povo que o Senhor tomou como primogênito, mas eles rejeitaram. E aí apareceu uma oportunidade para a igreja, como se fosse a irmã mais nova de Israel, ali, a igreja. A igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela também, os sinais que acontecem na igreja é como se fosse um relógio profético também. A apostasia, e se manifesta o filho do pecado. Por que isso? O anticristo, para ele reinar, ele está preparando primeiro o cenário. Já viu as coisas satânicas? Hoje ninguém, não está nada mais em oculto. Tudo está sendo às caras, está escancarado mesmo. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama a Deus. Está vendo? Tudo que se chama a Deus. Tudo que lembra a Deus. A Bíblia, a oração, essas coisas todas, entendeu? Os templos verdadeiro ali, os cristãos verdadeiros, tudo que se chama a Deus, os princípios cristãos, tudo isso ele vai se levantar contra isso. Existe a agenda global 2030. Se você for ver lá, a maioria das leis que tem lá é contra os princípios cristãos, né? Ó, se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Tá vendo? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ele estava convosco, e agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha aqui, ó, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, olha aqui, por isso Deus enviará a operação do erro, para que queira na mentira. Quem vai permitir? Quem vai enviar a operação do erro? O próprio Senhor. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus deu a oportunidade para a pessoa receber a verdade, para a pessoa se converter. Eles não quiseram. Se vocês não quiserem a verdade, então eu vou permitir a mentira. Então, é por isso que o Senhor vai permitir. Agora, quem vai perecer? Aqueles que não tiveram amor pela a verdade. Que é a verdade? João 17:17. Pai, santifica a verdade, santifica na verdade a tua palavra, ela é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo, amado? Em outros contextos também ele vai falando sobre isso. Glória a Deus. Quando eu falei lá de Zacarias 12, ele fala da pedra pesada, que as nações vão se virar contra Israel. Zacarias 12:9, não precisa nem, o Digá vai botar aqui, os irmãos não precisam abrir não. E acontecerá,
Zacarias 12, 9. Naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, naquele dia será grande o pranto de Jerusalém. Aí ele fala aqui, como o pranto de Rimon no vale do Megido, louvado seja o Senhor. Então aqui, ele está falando do contexto da batalha da Margedon, que vai ser dentro do contexto do anticristo, com todo o poderio ali que ele vai ter ali, invadido Israel também, que vai ter. Por quê? Eu estou dizendo que vai invadir Israel. Eu não, né? A Bíblia. Eles vão ser castigados também, e a Bíblia fala em Zacarias 14, que fala uma posição geográfica de onde Jesus vai aparecer. Aonde vai ser? No Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele será fendido do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul. E vai ser no momento que aquelas pessoas vão estar prateando. O que ele está falando aqui? Olharão para mim aqueles transpassados. O que é transpassar uma pessoa? Atravessar. Quem foi atravessado? Quem mandou? Crucificam, né? Eles vão falar assim: o que fizemos? Nós matamos o Jesus, matamos ele, Yeshua. Mas aí, amado, Jesus só volta no final. Eles têm ali que passar castigo. E como é que vai estar toda a terra? Lá em Daniel, ele fala que ele fará cessar o sacrifício contínuo. Ele fará um acordo por uma semana, mas na metade da semana ele faz cessar o sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo, lá em Apocalipse 8, ele fala: suba uma oração como um senso suave. O que é o sacrifício contínuo? Por isso que você tem que entender que toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Aqui está o templo, estou falando alegoricamente, aqui está o templo, né? Aqui está o altar também. Ali é como se fosse o santo dos santos, aqui o lugar santo, e lá de fora é o átrio externo, entendeu? Você também é um templo. O teu coração também é um altar. Quando você ora, você está oferecendo sacrifício contínuo. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai tentar impedir a tua oração. Não só no momento da perseguição, mas ele vai tentar, através da apostasia, entretenimento, distrações, embaraço da vida. Então o espírito anticristo ele vai fazer isso. Entendeu, amado? A marca da besta ela não é só literal. Não é só na mão direita e na testa, para que se não compra, não venda. As pessoas já estão sendo marcadas aqui também. Entendeu, amado? Já estão sendo marcadas. Então é isso que a Escritura vai dizendo ali. E aí eles vão prantear ali. Então lembra que Jesus fala: vocês não viverão mais, até que diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então naquele momento ali, eles vão clamar ao Senhor para socorrer ali. Aí quando vai acontecer Ezequiel 39, anota aí, Ezequiel 39 é o anticristo invadindo Israel, perseguindo todas as nações, todo mundo ali. Segunda parte da última semana de Daniel, que é a metade da tribulação, da grande tribulação. 2 testemunhas vindo, 144 mil escolhidos. Taças da ira do Senhor, né? As 7 taças da ira do Senhor, vários eventos ali. Ezequiel 39, Apocalipse 19 e Zacarias 14 é o mesmo contexto. Entendeu? Então você precisa ler. Como é que você sabe disso? Porque eu falei aqui dos textos-chave. Nenhuma profecia particular interpretação. Eclesiastes 1:9, o que foi será, não há nada de novo. Deus faz acontecer novamente. Eclesiastes 3:15, 1 Pedro 1:20, 2 Timóteo 3:16, toda a escritura divinamente inspirada, mas tem um texto-chave para tu entender. É isso aqui que eu vou falar para a gente poder encerrar, porque não dá, né, o tempo. Abre aí, Isaías 28:10. Aí você vai entender por que a sua Bíblia, né, a maioria das Bíblias, ela tem ali, uma coluna no meio dela, tá? Que a pessoa, isso aqui é só para separar um texto do outro, não. E tem um monte de númerozinho pequenininho. Isaías 28:10. Isaías 28:10. Olha só.
Os irmãos abriram? Esse aqui é o texto para você entender a escritura. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará esse povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, recaia para trás, se quebre, se enlace e sejam presos. Enfim, quer dizer isso aqui, amado? A Bíblia, para ser entendida, ela é mandamento, mais mandamento, regra sobre regra. Você precisa respeitar o texto e o contexto dele. E muitas das vezes o contexto ele não está só dentro do próprio livro, você sabia? Dentro do próprio capítulo. Ele está em outros livros também. Vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei que Gênesis mostra Apocalipse? Por exemplo, lembra que a serpente, ela aparece e engana a mulher, certo? A mulher na Bíblia é a igreja, serpente, Satanás. Enganou como? Com mentira, distorcendo aquilo que Deus tinha falado. Adão vem, cai também, eles fogem. Aí o Senhor faz pele de túnica de animais e decreta a sentença para cada um deles. Mas antes disso, de decretar a sentença, o Senhor ele pega pele de túnica de um animal. Para fazer o quê? Encobrir eles. Ou seja, eles pegam, se escondem, pegam uma folha de figueira, não é isso? Pegam uma figueira e tentam se esconder. Figueira na Bíblia é Israel. Quando vem o pecado, o processo de salvação foi através de Israel, através daquele sacrifício de animais, certo? Ali. Mas aquilo ali não poderia resolver o problema do pecado. Era uma coisa parcial. Quando ele pega a folha de figueira, eles tentam se cobrir com a folha de figueira, tinha que ser muita folha de figueira, né? Que eles estavam nus ali, não tinha como resolver totalmente o problema do pecado. Deus ele pega, faz uma pele de túnica de animal, ou seja, da maneira do homem não teria como vir a salvação. Então Deus, aquele processo de Deus pegar uma pele de túnica de um animal, é representando o sacrifício de um animal inocente, uma morte de um animal inocente, para poder encobrir o pecado deles ali. E aí, depois o Senhor lança a sentença, ó, a tua semente ferirá o calcanhar, mas a semente dele ferirá o quê? A cabeça. Então já falando para aquilo que Jesus ia fazer lá na frente. Isso está em Gênesis. Quando você vai para Apocalipse, deixa eu ver se é o 13, aqui ó, para que eu não errar aqui, amado. Acho que é Apocalipse 13. E Apocalipse 13 é justamente o contexto da besta, né, que sobe, né, do mar ali, a gente sabe que é o anticristo, o dragão, Satanás. Olha só, 13 e 7. Lembra também que eu falei que o Senhor daria, que o anticristo receberia poder? 13 e 7 ele fala sobre isso, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, tá vendo? Mas olha o 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ué, Jesus não morreu em 32? Depois de que o mundo foi fundado em 32? Ou o mundo foi fundado no princípio, Deus criou os céus e a terra? Qual o livro que fala da fundação do mundo? Gênesis. Alegoricamente, figuramente, ali já mostra o processo de salvação. Aquela pele do animal inocente apontando para Jesus ali também. O processo que Jesus ia fazer, né, o efeito que ia fazer, que o semente da mulher feriria a cabeça da serpente, a serpente o calcanhar. Tá vendo? Mas sabe quem fala isso?
João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falando de um dos animais que era usado para fazer sacrifício, com o propósito de salvação. Só que ele não está falando do animal. Não aparece ali um animal ali, olha aqui, tem esse cordeiro aí, ó. Um animal vindo, né? Não. Ele fala para Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá vendo? Então, João Batista falando, então você pega, olha só como é que interessante, então você pega ali. Então, é um pouco aqui, um pouco ali, você respeitando. Tem muita coisa também, questão de cultura. Às vezes é necessário você entender um pouco, né, mas do necessário da cultura judaica, porque senão você vai trazer todos aqueles rituais, aquelas coisas todas novamente para dentro da igreja. E para a gente terminar aqui, amado, João 5,39 fala: examinar as escrituras, porque vós cuidar de ter nela a vida eterna, são delas, elas que testificam de mim. Você lembra que, deixa eu ver onde que está aqui, ó. Eu acho que é Lucas 24:13. Que contexto é esse de Lucas 24:13? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido ressuscitado, e quando ele ressuscita, primeiro ele aparece para uma mulher, que representa a igreja, na manhã do terceiro dia, também tudo isso é profético, né, ali, mas ele encontra 2 discípulos, que é os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Olha só, isso aqui é para a gente poder fechar, tá, amados? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 10.800 metros, mais ou menos, cujo nome era Emaús, 10 quilômetros, né? Quase 11 quilômetros ali, andando. E iam falando entre si, e de tudo aquilo que havia sucedido. Então, isso aqui é interessante, 60 estádios, porque só para vocês não entender, daria tempo para essa conversa ser longa, você daria até para falar de quase toda a escritura ali, resumindo ali. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam que fechados, para que não conhecessem. Isso aqui é um mistério, né? Isso aqui o Senhor, quer dizer, ressuscitou, amado, Jesus pode fazer o que for. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Ou seja, Jesus morreu e eles se esqueceram, eles eram discípulos, amado, se esqueceram de tudo aquilo que Jesus tinha falado, porque Jesus falou que ia morrer, sabia? Tanto é que Pedro fala: não, Senhor, que não aconteça isso, para trás de mim, Satanás. Então, ele falou que isso ia acontecer, se esqueceram que ele tinha falado, porque se eles se lembrassem, estariam tristes? Estariam, e sabia que ele ia ressuscitar. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, dizendo diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. Está vendo? É assim desse jeito que os judeus não convertidos e que os árabes vê Jesus. Um grande profeta, mas não é, ele compara Jesus com menor do que Maomé. Maomé está na frente, então é isso. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Está vendo? Já era o terceiro dia, então Jesus não apareceu, então... E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, agora Jesus se revela aqui, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha,
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aí você vai ver o momento que eles identificam que é Jesus, né, e tal. Viu? Moisés, profeta, toda a escritura testificava de Jesus. E aí tem doutrinas que diz que Jesus não pode ser adorado, que Jesus não é Deus. Olha só, mano, como é que o diabo, ele engana a pessoa. Mas, eu tinha falado também para os irmãos que a fé vem pelo ouvir. Se o irmão puder abrir aí, ó, Romanos 10, 17, vê se é isso. Romanos 10, 17, louvado seja Deus. Santo é teu nome, Jesus. Romanos 10, 17. A gente poder já caminhar para o final. Olha só. Romanos 10, 17. Quem escreveu Romanos, irmão? Quem escreveu? Apóstolo Paulo. Então diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entendeu? Pelo ouvir e pela. Esse mesmo Paulo que escreve as cartas ao Romano e dá essa orientação, abre lá em Atos 17. Atos 17. Aqui é para a gente fechar, tá, amados? Ó. E Paulo, Atos 17, versículo 2. A gente ganha tempo aqui. Atos 17, versículo 2. E Paulo, como tinha um costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando todo o povo, alvoroçando a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para juntar o povo. Então, qual o cenário aqui? Paulo, ele sempre ali estava falando de Jesus, pregava Jesus. Tinha aqueles que aceitavam que era minoria, tinha aqueles que não, rebatiam ali tudo que falava. Mas por quê? Por inveja. Então, Paulo falando de tudo que convinha acontecer e que Cristo era aquele que era anunciado pelos profetas ali, que convinha ele morrer e ressuscitar. Aí, você vai entender porque está escrito em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Olha aqui, ó. Olha aqui, amados. 9, versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Viu? Crentes de Bereia. Por que eles estavam fazendo isso? Por quê? Pô, que eu vou acreditar aqui? Eu vou acreditar nos judeus, nos gregos religiosos, ou vou acreditar naquilo que Paulo está falando, Paulo e Silas? Aí falaram, nós não queremos ser enganados. O que eles faziam? Ele examinava aquilo que eles pregavam, que Paulo e Silas pregavam, eles iam fazer o quê? E examinava para ver se realmente... Irmãos, se nós fizéssemos isso, né? Mas não, a preguiça, a falta de interesse, entendeu? Faz com que as pessoas não examinem, se destrói, erram. A pessoa, não, tu fala hoje assim de igual a pessoa nem sabe o que é isso. Ah, não precisa saber disso não. Deus está no controle de tudo? Quem crê? Eu creio. Mas, se não tivesse escrito,
Para que a gente ia saber se o Senhor não falasse, se não tivesse registrado? Bem-aventurado aquele que lê e guarda as profecias deste livro. É assim que começa Apocalipse. Amém, amados? Que o Senhor possa nos abençoar por essa palavra, em nome de Jesus. Uma aqui, só um louvor para a gente poder, encerrar aqui. Louvado seja